Boa tarde. Hoje, em nossa aula de filosofia, nós estudaremos sobre a racionalização do mito. Nosso conteúdo encontra-se no nosso material na página 33, do nosso documento didático, que foi enviado aí no grupo, no nosso livro em PDF. A racionalização do mito. No primeiro momento, a filosofia racionalizou o mito, tornou o mito racional, trazendo assim questionamentos, né? Em seguida, despojou-se das figuras alegóricas que representavam a origem das coisas, né? Então, primeiro ela racionalizou, depois ela foi tirando todo aquele figuras alegóricas, né, que não existia, que era representação de tradições, entre outros, de crença. Com isso, a filosofia, né, como ela tirou essas coisas, ela começou, né, dando origem, adentrando no campo da Piscis, substituindo gradualmente as divindades que representavam os elementos da natureza, separando a mesma de sua roupagem mística, tornando-a objeto de discussão racional. Assim, a cosmologia não modifica somente a linguagem, mas muda, né, de conteúdo. Então, o que é que nós podemos dizer? Dentro da racionalização do mito, a primeira coisa que a filosofia fez foi racionalizá-lo. Depois, ela procurou deixar de lado ou tirar, né, despojou-se, ou seja, deixou ali, tirou aquela roupagem, né, que ali cobria toda aquela figuras alegóricas, todas aquelas alegorias, ela foi deixando de lado, a filosofia foi deixando de lado e ela passou a adentrar no campo da Piscis, né? Que na realidade já é um processo ou um entendimento, certo? De que é o início, né? O princípio da evolução ou do processo. Isso é Piscis. É o princípio da evolução ou do processo na natureza, certo? Então ela deixou de ver aqueles mitos, certo? Sabe-se também que existia, né, uma deusa, uma divindade, um deus na mitologia grega também chamado Piscis, que era uma divindade primordial da natureza e um dos primeiros seres a surgirem, certo? No princípio dos tempos. Então, Piscis, não no lado grego, nem no lado romano, porque também havia uma divindade, né, na mitologia romana chamada de Piscis, que significava a natureza. Certo? Ela era chamada de a natureza. No grego, Gaia, também tinha Eros, tinha Fanes, Tessis, certo? São personagens da mitologia grega e romana. Então, Piscis passou, né, ele passou a ser um foco da filosofia, só que não visando ou não muito relacionado, certo, com o mito, mas sim relacionado com o pensamento racional, certo? À medida que a filosofia, a razão grega, passava, né, a se afastar dos princípios místicos, né, ela tornou-se objeto de discussão racional. Certo? Então, nesse caso, houve ali uma separação do pensamento mitológico
e do pensamento filosófico. Porque, como nós estudamos anteriormente, a filosofia ela surgiu como um apoio ao mito. E aqui no nosso conteúdo nós já vemos que a filosofia procurou uma forma de racionalizar o mito, ou seja, de questionar o porquê, certo? Qual o motivo, qual a razão, certo? A filosofia procurou esclarecer esses pontos. Mas aí, no caso, o que aconteceu foi que a filosofia despojou-se do mito e assim passou a ser um ramo de conhecimento independente, levando, né, o primeiro, vamos dizer, em primeiro ponto, a questão do princípio da evolução do processo que acontece na natureza, deixando de lado toda a questão mística, né, a roupagem mística. Então vamos lá. Vejamos, depois que aconteceu isso, surgiram ali os primeiros filósofos, né? Os primeiros físicos, vamos dizer. Entre os filósofos tinha físicos também. Veja aqui, ó. Os primeiros físicos não precisavam criar novos elementos para explicar os fenômenos da natureza. Eles já existiam nos mitos. Eram representações metafóricas para a Gênese. Contudo, a cosmologia foi despojando a natureza de suas fundamentações místicas e tornando ela própria objeto de especulação racional, alterando dessa forma não só a linguagem, né, utilizada, como também sua estrutura constitutiva. Então vejamos. O que acontece? Como a filosofia já começou o processo, né, de racionalização do mito, mas logo depois a filosofia viu que não dava, né, no pensamento filosófico, dentro da racionalidade, ela começou ali deixar todo aquele lado místico. Né? Os primeiros físicos que surgiram na época não precisa, mesmo tendo, né, já deixado ali a filosofia, já deixado ali de lado vários, vamos dizer, vários conhecimentos místicos, os físicos aproveitaram aquilo que poderia ser racional, tá? Que foi os elementos e os fenômenos da natureza. Ele não precisava criar outros elementos, né? Eles utilizaram aqueles elementos para explicar, certo? Acontecimentos, vamos dizer, terremotos dentro do fenômeno da natureza, né? Fenômenos da natureza. O que antes eram atribuídas, né? Acontecimentos, fenômenos da natureza que antes eram atribuídos, né, a ações de deuses, agora passa a ser explicado ali dentro de uma racionalidade. A cosmologia também, ela foi deixando a questão dos deuses, porque a cosmologia, ela estuda o cosmo. Né? Antigamente, cosmologia estava relacionada ao mundo, às coisas, os objetos, e não era muito amplo como nós conhecemos hoje, que a cosmologia estuda não só o planeta Terra, mas procura explicar a existência, vamos dizer assim, de outros seres. Porque estuda o cosmo como todo, estuda o universo como todo. Mas na época grega, era mais voltado para aquela região ou o conhecimento básico, né, da época. Mas hoje é bem mais amplo. A cosmologia, ela passou, né, e ela passou a deixar de lado as fundamentações místicas e tornando ela própria objeto de especulação racional, ou seja, o porquê disso. Né? Em vez de estudar a mitologia, ela passou a estudar ela mesma.
né? Vamos se dizer assim, porque ela passou a ser objeto de especulação. Vamos aqui. A separação do conceito de natureza da ideia de divindade é condição para o pensamento racional. Separando o real em vários níveis e multiplicando conceitos filosóficos, conceitos, a filosofia ganha objetividade na medida em que, por meio dela, se distingue com maior precisão as noções do homem, de natureza, de sagrado, de cultura, entre outras tantas, que são problematizadas pelo intelecto humano. Como houve assim uma separação, né, desses conhecimentos da mitologia, e houve a separação ali com a filosofia, isso abriu portas, né? Dentro da racionalidade, abriu novos horizontes de procurar explicações, né? Explicações sobre o homem, sobre a natureza, sobre o sagrado, sobre as diferentes culturas que existiam na época e que existe até hoje, né? Por exemplo, existe país que o homem usa saia. Aqui no nosso Brasil tem a questão do preconceito ainda, né? Aí tem esse lado. Estuda a cultura, tá? Tem si. Entre outros tantos, que são problematização, né? Ou problematizadas pelo intelecto humano. Então, uma realidade que se aplica a uma determinada cidade não é obrigado ela se aplicar a outra cidade. Porque são pessoas diferentes que moram em regiões diferentes, em locais diferentes. Um saber que se aplica ao Brasil não quer dizer necessariamente que irá se aplicar, né, à Argentina, ao Paraguai. Então, a filosofia, depois dessa separação, ela passou a examinar, né? Deixando de lado a ideia de divindade, ela passou dentro do pensamento racional, ela passou a examinar a questão das noções de homem, de natureza, do sagrado, né, ou de sagrado, de cultura, entre outros. A questionar, a problematizar e procurar, né, uma explicação. Então, essa é a nossa aula e hoje a nossa atividade, né, ela fala assim, ó, você vai pesquisar. Pesquise as características de poli grega, né, da poli grega e as condições de sua democracia. Bons estudos e qualquer dúvida nós estaremos disponíveis.